Quem pensa fica rico. O poder do pensamento para a riqueza. Introdução. A verdade que ninguém te contou sobre ficar rico. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, te contaram a história errada sobre ficar rico? Pois a maioria de nós cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que só ganha quem nasceu em berço de ouro, que pensar demais dá nó na cabeça e que a vida é mesmo assim. Trabalhar, pagar boleto e tentar sobreviver. Só que tem uma coisa que ninguém te contou. A riqueza começa bem antes do dinheiro aparecer. Ela nasce no pensamento. Sim, meu amigo, minha amiga. Quem pensa, fica rico. Mas não é qualquer pensamento, não. É aquele tipo de pensamento que cutuca, que explode ideias na sua mente, que muda sua postura, sua energia e até a forma como você entra num lugar. É pensamento com presença, com direção. Calmen. Pensar rico é um estilo de viver. Sabe aquela galera que parece que atrai oportunidades do nada? Que tudo que toca vira ouro. Então, muitas vezes, não é sorte, é pensamento bem programado. A mente dessas pessoas já decidiu ser rica antes mesmo da realidade mostrar o saldo. E aí, como num passe de mágica, mas sem mágica, as coisas começam a acontecer. Portas se abrem, gente certa aparece, a ideia certa vem. E bum, a vida muda. Mas calma. Não estou falando de pensar positivo, tipo, vai dar certo, enquanto se afunda na dúvida. Estou falando de pensamento ativo, criativo e estratégico. Estou falando de você aprender a usar sua mente como seu maior aliado. Porque, no fim das contas, a maior diferença entre quem vence e quem só assiste à vitória dos outros é o jeito que pensa. Esse livro aqui não é só mais um papo motivacional, é um mapa. Um mapa para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo prosperidade. E a chave para isso não está lá fora. Está entre as suas orelhas. Se você chegou até aqui, é porque de algum jeito já sente que tem algo a mais dentro de você. Algo gritando, pulsando, querendo explodir para fora. Uma ideia, um desejo, uma revolta boa, com essa rotina que parece sempre igual. E eu estou aqui para te dizer, essa inquietação é o começo da sua riqueza. Então se prepara. Esse livro now vai só te ensinar a pensar diferente. Vai te mostrar como transformar pensamento em poder e poder em prosperidade. Porque ficar rico é uma escolha que começa na cabeça. E você vai aprender capítulo por capítulo como fazer isso acontecer. De um jeito leve, real e totalmente possível. Sonhar é bonito. Pensar é riqueza. A linha fina que muda tudo. Vamos ser sinceros. Todo mundo sonha em ter dinheiro, tempo, liberdade, casa na praia, vida mansa, carro que liga com botão. A cabeça da gente é quase um cinema 24 horas, cheio de ideias, vontades e desejos que brilham igual estrela. Só que aí vem o ponto. Sonhar é fácil. Pensar de verdade é para quem quer viver o que sonha. Tem gente que passa a vida inteira flutuando nos próprios sonhos. Planeja acordar cedo, montar negócio uma dar duvida. Mas o tempo passa. E ela continua ali, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque sonhar sem pensar é como querer colher sem plantar. É bonito, mas não sustenta. Agora, quando você para, respira fundo e começa a pensar com direção, tudo muda. Pensar é mais que devaneio. É você pegar aquele sonho que parece distante e começar a destrinchar. Como eu chego lá? O que eu posso fazer hoje? Qual o primeiro passo? Aí sim a mágica começa a acontecer. Pensar é sonhar com atitude. É quando o desejo deixa de ser só ideia bonita e vira plano, estrutura, movimento. Quem pensa, constrói. Quem pensa, transforma sonho em ação. E ação em resultado. E olha, quem age com pensamento rico, uma hora atrai a riqueza que pensou. A real é que quem só sonha vive esperando. Quem pensa, vai e faz. O sonhador sonha dormindo. O pensador sonha acordado. E mais importante, acorda os sonhos e bota eles para trabalhar. Então, se você quer mesmo mudar de vida, começa aí. Pare de só sonhar e comece a pensar como quem já está vivendo o que deseja. Sonho sem pensamento é só ilusão. Mas pensamento bem dirigido, isso sim é o primeiro passo para ficar rico de verdade. A ferramenta invisível que cria fortuna e está dentro da sua cabeça pode parecer loucura, mas vou te contar um segredo que mudou minha vida. O pensamento é a ferramenta mais poderosa e mais subestimada para criar riqueza. Siri, enquanto tem gente correndo atrás de fórmula mágica, aplicativo novo, atalho rápido, o verdadeiro poder
Já está instalado aí na sua mente, só esperando ser usado do jeito certo. É tipo um martelo invisível. Você não vê, mas quando aprende, começa a construir castelos onde antes só tinha tijolo solto. O problema é que muita gente vive com essa ferramenta na mão, mas usa para bater em si mesma. Eu não consigo. Isso não é para mim. Sou pé frio, é? Jay vai pensamento errado, resultado travado. Mas, quando você vira a chave, meu amigo, quando você aprende a pensar com intenção, com foco e com propósito, tudo muda. Não é papo de autoajuda baratinha, não. É real, porque o pensamento cria o cenário, molda as atitudes e atrai as oportunidades. ELQ define se você vai agir como alguém que está pronto para prosperar ou como quem só sobrevive no piloto automático. Já reparou como gente rica de verdade tem um tipo de pensamento diferente? Eles enxergam solução onde os outros veem problema. Eles pensam em investimento, enquanto a maioria só pensa em conta. A mente deles trabalha como uma impressora de possibilidades. E isso não vem do acaso, vem do treino, escolha e clareza mental. Pensamento é ferramenta invisível, mas constrói riqueza visível. Cada ideia que você lapida, cada crença que você muda, cada padrão que você quebra, é como se estivesse montando, peça por peça, o seu império. E o mais doido, ninguém vê acontecendo. Até acontecer. Aí, o mundo olha e diz: nossa, que sorte! Mal sabe ele que você estava martelando o sucesso dentro da cabeça faz tempo. Então, bora fazer esse pensamento trabalhar para você? Bora usar essa ferramenta invisível de riqueza com consciência, estratégia e ousadia. Porque no fim das contas, quem domina o pensamento domina o jogo. E o jogo da vida, meu caro, é jogado primeiro aqui, ó, na mente. A riqueza começa na cabeça e não na carteira. Acredite, tem uma coisa que eu aprendi na marra. Ficar rico não começa com dinheiro no bolso. Começa com mentalidade na cabeça. E isso é o mesmo. Pode parecer estranho, mas quanto mais eu estudava gente rica, mais eu via que o segredo deles não estava no saldo da conta, e sim no jeito de pensar. Enriquecer é, antes de tudo, um exercício mental. Sabe aquela história de Seiyuu Ganhasa? Na loteria, minha vida mudava. Pois é, se fosse só o dinheiro que resolvesse, não existia ex-milionário falido por aí. E tem um monte. Porque a cabeça não acompanhou o dinheiro. A mente ainda era de escassez, de medo, de descontrole. E o que acontece? O dinheiro vai embora igual água escorrendo entre os dedos. Agora, quando a mente está alinhada com abundância, com visão, com propósito, a riqueza começa a brotar, mesmo antes do dinheiro aparecer. É como se o universo começasse a abrir as portas certas. Você enxerga oportunidades que antes passavam batido. Age com mais confiança. Atrai conexões melhores. Tudo flui. E meu amigo, o dinheiro vira consequência. A cabeça comanda. A carteira obedece. Essa IREA. E se você não mudar o jeito de pensar, pode ganhar um caminhão de grana hoje, que amanhã vai estar no mesmo lugar, ou pior. Já viu o jogador de futebol milionário que acaba quebrado? Ou gente simples que começa com pouco e constrói um império? A diferença está na mente, não na moeda. Por isso, enriquecer é mais sobre reprogramar seus pensamentos do que esperar um milagre financeiro. É parar de pensar como quem sobrevive e começar a pensar como quem lidera, cria, investe, transforma. E o mais louco? Isso não depende de ninguém além de você. Então não espere o bolso encher para se sentir próspero. Faz o contrário. Enche a cabeça de ideia boa, visão clara e pensamento poderoso. Porque, quando você pensa como rico, age como rico. E mais cedo ou mais tarde, o dinheiro corre atrás de você. Parte 1. A raiz do pensamento milionário. Agora, que a gente já entendeu que riqueza começa na cabeça, e não no bolso, bora descer mais fundo. Tipo cavar até encontrar a raiz mesmo. Porque é ali, bem escondidinha lá onde ninguém vê, que mora o verdadeiro segredo dos milionários. E não tô falando só de dinheiro, viu? Tô falando de mentalidade rica, daquela que sustenta a fortuna, liberdade e propósito por muito, muito tempo. Tem gente tentando colher frutos sem cuidar da raiz. Aí se frustra, desiste, acha que não nasceu para isso. Mas olha, a mente é como uma terra fértil. E o que você planta ali, com o tempo, floresce. Só que, para isso, precisa limpar as pragas, arrancar as ervas daninhas, tipo crença limitante, pensamento de escassez, comparação tóxica, e começar a jogar semente boa, pensamento positivo, visão clara, ação estratégica. A raiz
do pensamento milionário é profunda, mas acessível. E sabe o que é mais massa? Ela não depende de diploma, sobrenome ou nascer em berço de ouro. Depende só de uma decisão interna. Eu vou pensar diferente. E quando essa decisão é sincera, o mundo começa a responder de outro jeito. Aqui nessa parte do livro, eu vou te mostrar exatamente isso. Como plantar, regar e fortalecer essa raiz mental que dá base para qualquer pessoa, de qualquer lugar, construir uma vida rica. Vamos falar sobre ideias, crenças, foco e aquele tipo de pensamento que não só te inspira, mas te impulsiona a sair do lugar. Então, se prepara, porque a partir de agora, você não vai mais pensar como antes. Vai começar a enxergar o mundo com os olhos de quem já entendeu que a riqueza verdadeira nasce de dentro para fora. E é ali, no seu pensamento, que tudo começa a se transformar. Capítulo 1. Tudo começa com uma ideia. E você já tem várias. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é a capacidade de ter ideias. E olha, se você parar uns minutos para pensar, vai ver que você já teve várias ideias incríveis na vida. Algumas ficaram só na cabeça, outras, vocate, tentou colocar em prática. E algumas, bom, nem saíram do papel. Mas o ponto aqui é, tudo começa com uma ideia. Tudo. Toda empresa gigante que você admira. Todo produto que você usa, até esse livro que você está lendo agora, nasceu de uma ideia solta, dessas que aparecem do nada, tipo uma faísca na mente. E o mais doido, muitas dessas ideias surgem nos momentos mais aleatórios. No banho, lavando louça, dirigindo, deitado antes de dormir. E sabe o que isso prova? Que a sua mente é uma fábrica de possibilidades. A grande diferença entre quem enriquece com ideias e quem só sonha com elas está na forma como lida com essas faíscas. Tem gente que ignora, acha boba, duvida de si mesmo. E tem quem abraça. Anota, reflita, pesquise, teste. Ideia que vira atitude é semente de riqueza. E olha, às vezes uma única ideia bem cultivada vale mais que anos de esforço no automático. O mais importante agora é você entender que você não precisa inventar a roda, nem ser um gênio fora da curva. Muitas ideias milionárias são simples, óbvias até, mas o mundo só viu valor porque alguém teve coragem de colocar em prática. E sim, esse alguém pode ser você. Nesse capítulo, a gente vai explorar juntos como reconhecer as ideias certas, como confiar nelas e como transformar pensamento em ação real. Porque, sinceramente, você já tem tudo o que precisa. Só falta usar o que já está aí dentro. Uma ideia pode mudar tudo e moldar seu destino sem você perceber. Já parou para pensar que uma simples ideia pode virar a curva da sua vida? Sério. Às vezes a gente está ali, vivendo no automático só, empurrando os dias com a barriga. E de repente, pá, vem aquele estalo. Uma ideia diferente. Um pensamento que te cutuca. Uma vontade que insiste em não ir embora. E é aí que tudo começa a mudar, mesmo que pareça pequeno no começo. Ideias moldam destinos. E não estou exagerando. Todo mundo que construiu algo grande começou com um pensamento minúsculo. E se? Por que não? Vou tentar. E olha, pode acreditar. Não é o tamanho da ideia que importa, é o que você faz. Com ela, eu sei que muita gente espera um sinal do universo, um empurrão do destino, uma chance perfeita. Mas a verdade é que o universo responde quando a gente respeita as ideias que surgem dentro da gente. Às vezes, é só um insight bobo, mas que, se você parar para ouvir, pode ser o início da sua virada. Grandes destinos nascem de pequenas decisões baseadas em grandes ideias. É tipo uma trilha. Você dá um passo diferente e quando vê, tá num caminho totalmente novo. Uma ideia muda sua rota, muda sua cabeça, muda sua grana, muda sua história. E quando você entende isso, começa a prestar mais atenção na sua própria mente, porque ela vive sussurrando possibilidades. Então, meu convite aqui é direto. Valorize as ideias que você tem. Anota, reflita, experimente a atenção. Porque, talvez o que vai transformar sua vida já mora aí dentro da sua cabeça. Só está esperando você acreditar. No fim das contas, o que separa quem vive uma vida comum de quem constrói um futuro extraordinário é isso. Uma ideia colocada em prática, com coragem e constância. E adivinha, você já tem essa ideia. Agora só falta agir. A ideia simples que virou bilhões. O cara que só queria mandar mensagem, sabe aquele papo de que uma ideia simples pode te deixar milionário? Pois é, não é só papo não. E tem um nome que prova isso com força. Jan Koum, o cara que criou o WhatsApp. Sim,
Esse aplicativo que você provavelmente usa todo santo dia para mandar figurinha, áudio e resolver a vida, começou com uma ideia tão básica que muita gente teria ignorado. Mas ele não. O Jean era um imigrante ucraniano. Chegou nos Estados Unidos, com a família, fugindo de dificuldade, sem grana, sem glamour e com uma vontade danada de fazer a vida virar. Cresceu ralando, limpando o chão em supermercado e estudando programação por conta própria. Nada de berço de ouro, viu? A grande virada veio quando ele percebeu o quanto era chato e caro mandar mensagens internacionais. Olha que doido. Ele só queria um jeito de falar com os amigos sem gastar uma fortuna. A ideia era simples. Um aplicativo para mandar mensagens usando a internet. Nada de anúncios, nada de confusão. Só uma conversa direta, rápida e sem enrolação. E foi aí que ele criou o WhatsApp. Sem firula, sem plano mirabolante. ESCOM. Um pensamento bem resolvido e uma dor real para resolver. E o que aconteceu depois? O mundo inteiro começou a usar. E quando o Facebook bateu na porta e ofereceu 19 bilhões de dólares, Jean Koumi assinou o contrato sentado nas escadas do mesmo prédio onde ele ia para pedir ajuda do governo quando era pobre. Poetic Owner. O mais incrível é que ele não reinventou a roda. Ele só pensou diferente, viu um problema do dia a dia e teve a coragem de criar uma solução prática. E pronto. Uma ideia simples virou um império. Um pensamento virou bilhão. Então, se você acha que suas ideias são bobas demais, pequenas demais, simples demais, pensa no Jean. Às vezes, tudo que você precisa é olhar para o que está faltando na sua vida ou na vida dos outros e perguntar: será que dá para resolver isso de um jeito mais fácil? Porque no fim, meu amigo, minha amiga, não é sobre criar o próximo foguete que vai para Marte. É sobre resolver algo real, com uma ideia que funcione. E talvez, só talvez, essa ideia já está aí dentro da sua cabeça, só esperando sua coragem para nascer. Ideias valem ouro, mas só se você anotar. Vou te falar uma coisa que mudou meu jogo. Ideia que não é anotada vira poeira na mente. Já reparou como a gente tem uns pensamentos geniais no banho, na rua, deitado, e pensa depois eu anoto. E aí, puf, some, evapora. A mente da gente é meio traíra às vezes. Ela entrega uma pepita de ouro e, se você não guardar, ela leva embora sem dó. É por isso que anotar pensamentos ricos é como plantar semente boa num terreno fértil. Você cuida agora para colher depois. Ame Cadernino. Uma nota no celular Ame Gardenapo. Não importa o jeito. O importante é registrar as ideias que brilham, porque são essas que podem virar projetos, soluções, negócios, dinheiro. E não basta só anotar. Tem que alimentar o pensamento como quem cuida de uma planta rara. Releia, reflita, pergunte: como eu posso transformar isso em algo real? Ideia boa cresce quando você rega com atenção. Pesquisa, conversa sobre, visualiza, acredita. Porque pensamento rico é como faísca, e você é quem escolhe se vira fogueira ou se apaga no vento. Tem muita gente que acha que a diferença entre quem vence e quem trava está só na ação. Mas, antes da ação, vem o pensamento. E antes do pensamento virar atitude, ele precisa ser lembrado, preservado, fortalecido. Então, por favor, não subestime aquele estalo que parece pequeno. Anota. Cuida, e volta nele com frequência. Grandes fortunas nasceram de frases soltas rabiscadas num papel. Grandes negócios começaram com uma anotação num café. E quem sabe, a próxima virada milionária não está escondida numa ideia que você deixou passar ontem. Se tem uma coisa que eu aprendi, é isso. Quem anota, constrói. Quem alimenta, colhe. Quem ignora, perde. Então bora transformar sua mente num cofre de pensamentos ricos. Porque, olha, ideia esquecida é oportunidade desperdiçada. E você não está aqui para desperdiçar nada. Capítulo 2. Sua mente pode ser sua fortuna ou sua prisão. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, e aprendi do jeito difícil, é que a mente da gente tanto pode ser um trampolim para a liberdade, quanto uma cela sem tranca. A diferença está no que você alimenta aqui dentro. Simples assim. Sua mente pode te fazer voar, ou te manter preso no mesmo lugar para sempre. Tem gente que vive cercada de oportunidades, mas não enxerga. E não é porque o mundo está contra ela, é porque ela mesma se trancou dentro da própria cabeça. Pensamento negativo, crença limitante, medo, comparação, autossabotagem. Tudo isso vai se acumulando igual entulho mental, travando seus passos, apagando sua energia, te deixando cego para aquilo que está bem na sua frente. Por outro lado,
Tem quem passou por tudo de ruim e mesmo assim prosperou. Por quê? Porque construiu uma mente que não aceita ser refém do passado. Uma mente que transforma a dor em força, dúvida em curiosidade e obstáculo em combustível. Essa pessoa aprendeu que a mente é a base de tudo e decidiu reprogramar a própria realidade. E olha, isso não é dom, nem herança, nem mágica. É escolha, é treino, é consciência. É você começar a perceber o que pensa, como pensa e, principalmente, o que isso está criando na sua vida hoje. Porque, acredite ou não, você está vivendo exatamente o que sua mente anda construindo por dentro. Nesse capítulo, eu quero te mostrar isso de um jeito claro, direto, sem enrolação. Vamos falar sobre como sua mente pode te sabotar ou te libertar, e como você pode virar esse jogo de forma prática. Porque no fim das contas, não existe prisão maior do que a que a gente constrói com os próprios pensamentos. E não existe fortuna mais poderosa do que uma mente alinhada com a vida que você quer viver. Cabeça cheia ou mente vazia. A guerra silenciosa entre escassez e abundância. Tem uma batalha que acontece todo santo dia dentro da nossa cabeça e a maioria das pessoas nem percebe. De um lado está a mentalidade de escassez, sussurrando que falta, que não dá, que é difícil, que os outros conseguem porque têm sorte ou nasceram com mais. Do outro está a mentalidade de abundância, te lembrando que tem espaço para todo mundo, que sempre existe um jeito, que você pode sim viver uma vida rica, por dentro e por fora. A mentalidade de escassez é mesquinha, ansiosa, sempre com medo de perder. Ela te faz pensar pequeno, duvidar de si mesmo, segurar o pouco que tem com unhas e dentes, como se o universo fosse um campo minado onde tudo pode sumir a qualquer momento. Essa mentalidade é tipo um filtro sujo que distorce tudo. Até as oportunidades que aparecem ficam com cara de ameaça. Agora, a mentalidade de abundância é leve, corajosa, expansiva. Ela acredita que o sucesso dos outros não te atrasa, que dividir multiplica, que quanto mais você se abre, mais a vida te entrega. É uma mente que vibra em possibilidade, que vê soluções onde os outros só veem problema, que pensa: se eu criei até aqui, posso criar ainda mais. Equia Saber ou Maze Loop, as duas moram dentro de você. A diferença é qual delas você anda alimentando mais, porque aquilo que você cultiva na mente cresce. E se você só rega medo, dúvida, comparação e escassez, adivinha o que vai colher? Mas a boa notícia é que essa chave pode virar. Pensar com abundância não é ser ingênuo, é ser inteligente. É saber que riqueza não é só grana, é visão, é mente fértil, é saber onde plantar e quando colher. E, acima de tudo, é confiar que tem muito mais para você nesse mundo do que te fizeram acreditar. Então bora fazer um combinado aqui. A partir de agora, toda vez que a escassez quiser tomar conta, você vai lembrar: minha mente é terra boa, e eu só planto coisa grande. Porque quem pensa pequeno vive apertado, mas quem pensa grande expande sempre. O dinheiro que você herdou sem nunca ter recebido. Quer saber de uma coisa doida? Muita gente herda crenças limitantes sobre dinheiro sem nunca ter herdado um centavo. E eu tô falando sério. A gente cresce ouvindo umas frases que grudam na cabeça e viram verdades absolutas, mesmo sendo completamente tortas. Dinheiro não traz felicidade. Rico é tudo ganancioso. Para ter dinheiro tem que ralar até sangrar. Isso não é pra gente como a gente. Essas frases aí parecem inofensivas, mas funcionam como travas invisíveis. Elas vão entrando na mente da gente desde criança, nas conversas da família, nas novelas, nas piadas de mesa. E, sem perceber, você começa a acreditar que ser rico é errado, perigoso ou impossível para você. O problema é que crença limitante age em silêncio. É como se tivesse um bloqueio escondido, te puxando para trás toda vez que você tenta dar um passo maior. Você até quer crescer, ganhar mais, melhorar de vida, mas tem algo dentro de você dizendo: e sai derodo? E se falarem mal de mim, será que eu mereço mesmo? Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém me falou. Você não precisa continuar carregando o que colocaram na sua cabeça. Crença herdada pode até ter vindo de quem você ama, mas não precisa definir quem você é. Dá para olhar para essas frases, questionar, ressignificar e escolher um novo jeito de pensar sobre dinheiro. Dinheiro não é sujo, não é pecado, não é privilégio de poucos. Dinheiro é ferramenta. E quem pensa com liberdade, cria com abundância. E tudo começa quando você decide abrir o cofre da mente e tirar de lá essas velhas histórias que só te travam.
Vamos fazer uma limpa? Porque, sinceramente, já passou da hora de você herdar uma nova mentalidade. Uma que te liberta, não que te prende. Afinal, o maior tesouro que você pode conquistar é uma mente que acredita no seu valor. E isso, meu amigo, ninguém pode te tirar. Desarma essa bomba. Como identificar e desprogramar pensamentos sabotadores? Você já teve aquela sensação de estar indo bem, quase chegando lá, e do nada, bum, algo te puxa para trás? Pois é, não é azar não, é sabotagem interna. Aqueles pensamentos sorrateiros que surgem no fundo da mente e fazem você duvidar de si mesmo, adiar as coisas, ou até desistir sem perceber. O pior é que esses pensamentos não gritam, eles sussurram. E é por isso que são perigosos. Eles chegam disfarçados de realismo, de precaução, de bom senso. Tipo em esse errado, não é o momento. Tem gente melhor do que eu. Deixa para depois. Deixas que deixam a gente na mesma... A primeira coisa que você precisa fazer é prestar atenção no que anda repetindo dentro da sua cabeça. Quais frases aparecem quando você vai dar um passo novo? Quando surge uma oportunidade? Quando pensa em investir em si mesmo? Se a resposta vier carregada de medo, dúvida, vergonha ou desculpa, tem sabotador aí. E aí entra a parte mais importante. Desprogramar. Mas como faz isso? Simples, não fácil, mas simples. 1. Nomeia o pensamento. Escreve ele, tira da mente e coloca no papel. 2. Questiona de onde isso veio. É verdade mesmo? Me ajuda em quê? 3. Responde com consciência. Troca a frase sabotadora por uma que te impulsiona. Algo tipo, se dar errado, eu aprendo. Se dar certo, eu cresço. A mente só repete o que você deixa. E se você não tomar o controle, ela vai continuar no piloto automático, te protegendo de um perigo que nem existe e te afastando da vida que você quer viver de verdade. A partir de agora, toda vez que aquele pensamento sabotador aparecer, você vai parar, respirar fundo e dizer, eu te vejo, mas quem manda aqui sou eu. Porque olha, pensamento que não é enfrentado viera corrente, mas pensamento reprogramado vira asa. E você nasceu para voar, não para se esconder. Capítulo 3. O que você pensa, você cria. Se tem uma frase que eu gostaria que tivesse sido tatuada na minha testa desde cedo, é essa. O que você pensa. Sério, simples, direta e poderosa. E não é papo de livro de autoajuda barato, não. É realidade pura e crua. O jeito que você pensa, constrói ou destrói a sua vida. A verdade é que a mente da gente é tipo um projetor, daqueles antigos de cinema. O que você coloca dentro, mais cedo ou mais tarde, se projeta para fora. Pensou com medo, dúvida, escassez, vai viver apertado, travado, se sentindo pequeno. Agora, se você alimenta a mente com confiança, visão e propósito, meu amigo, o universo começa a cooperar. E tudo começa a fluir de um jeito diferente. O problema é que a maioria das pessoas ainda acredita que pensar é algo neutro, aleatório, como se fosse só um monte de pensamento passando sem consequência. Mas olha, cada pensamento é um tijolinho no castelo da sua realidade. Pensamento vira sentimento. Sentimento vira atitude. Atitude vira resultado. E resultado vira o que você chama de vida. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nisso juntos. Vou te mostrar como o que passa pela sua cabeça tem mais impacto do que qualquer evento externo. E mais, como você pode escolher seus pensamentos, com a mesma responsabilidade de quem escolhe onde morar. Porque, se sua mente é o terreno, seus pensamentos são as sementes. E a vida que você está colhendo hoje é só o reflexo do que você andou plantando aí dentro. Preparado para plantar. Diferente. Então vambora. Porque o que você pensa, Voca cria. E a nova criação começa agora. Onde vai sua atenção? Vai sua vida. Porque no que você foca, se expande. Sabe aquele ditado quem procura acha? Pois é. Ele é mais verdadeiro do que parece. Mas o que pouca gente percebe é que a nossa atenção é tipo um holofote poderoso. Onde você joga esse foco, a coisa cresce. O que você alimenta com sua mente vira realidade. Quer ver? Se você passa o dia focando nos problemas, nas contas, nas dificuldades, no medo de dar errado, adivinha? Esses sentimentos crescem, tomam conta, te engolem. Agora, se você escolhe focar nas soluções, nas possibilidades, no que o jadu, certo?
Você cria um espaço para a mente respirar e avançar. A atenção é a moeda mais valiosa que você tem. Mais que tempo, mais que dinheiro. Porque o que você dá atenção, você fortalece. A vida vai seguindo a direção dos seus olhos internos. Se você foca na falta, o treimase escoce. Se foca na abundância, atrai mais prosperidade. É como se o universo dissesse: é isso que você quer? Então, toma mais disso aí. E olha, isso não é mágica, é lógica. O que você pensa com frequência molda suas emoções. E emoção constante vira padrão de comportamento. E comportamento vira resultado. No fim, tudo começa naquilo que você foca. Então, bora fazer uma revisão? Onde tem ido sua atenção? Pro que tá errado ou pro que ainda pode dar certo? Você está alimentando a esperança ou regando a ansiedade? Porque, o foco é o volante da sua vida. Se você não segurar firme, ele vai te levar pro lado que você mais olha, mesmo que seja o lado que você mais teme. A dica aqui é simples. Cuide do seu foco como quem cuida de uma planta rara. Redirecione quando perceber que desviou. Escolha, com intenção, onde sua mente vai morar. Porque, no fim das contas, a vida que você vive é só o reflexo daquilo que você mais presta atenção. Pensamento é imã, o que você repete vira caminho. Engraçado como a vida muda quando a cabeça muda primeiro, né? Hoje em dia, vivendo de criar negócios na internet, é até difícil explicar o tanto de oportunidade que eu enxergo em tudo quanto é canto. Sério, às vezes estou só andando na rua, vendo um vídeo bobo, conversando com alguém, e plim, brota uma ideia nova. Paris, mágica. Mas eu sei que não é. O curioso é lembrar como era lá atrás, quando eu ainda não tinha resultado nenhum. Cara, parecia que não existia oportunidade no planeta para mim. Eu olhava pro lado e só via obstáculo, crise, concorrência, medo. Era como se a vida tivesse me virado as costas. Só que, na real, quem estava virado era o meu pensamento. Hoje eu entendo uma coisa que mudou tudo. Os pensamentos que a gente repete moldam o jeito que a gente age. E o jeito que a gente age molda o que aparece no nosso caminho. Quando você pensa sempre do mesmo jeito, começa a se comportar de forma automática. E adivinha, as oportunidades passam e Voca nem vier naquela época. Minha mente só repetia coisa do tipo: tá tudo difícil, já tem gente demais fazendo isso. E se eu fracassar? Resultado, eu travava. Me escondiam, me boicotava. E a vida só me devolvia mais do mesmo. Mas o dia que eu comecei a mudar o discurso interno, mesmo sem ainda ter prova nenhuma de que ia dar certo, o jogo virou. Comecei a pensar com mais coragem, com mais visão, com mais possibilidade. E sem perceber, meu comportamento começou a mudar. Também passei a agir mais, testar mais, me expor mais. E aí, as oportunidades começaram a aparecer. Só que a real é que elas sempre estiveram ali, e eu só não o via. Por quê? Porque meu filtro mental estava fechado. O pensamento funciona tipo lente de câmera. Você só vê o que ela foca. Isso é o foco está na falta, na dúvida, ou no medo. Ou o resto sum de ateila. Por isso eu falo com todo o coração. Cuida do que você pensa com frequência, porque o que você repete na mente vira hábito no corpo, e hábito abre ou fecha a porta na vida. E a boa notícia é, dá para trocar esse disco. E quando você troca, meu amigo, as portas começam a abrir sozinhas. Quando a ciência dá de mãos com o universo, a neurociência encontra a lei da atração. Eu sei. Falar de lei da atração parece papo de gente que vive no mundo da lua, né? Mas e se eu te contar que a neurociência está começando a provar, com base e tudo, aquilo que a gente sempre sentiu no fundo da alma? Pois é, tem coisa grande rolando por trás dos nossos pensamentos. E a ciência está começando a colocar o carimbo. Vamos direto ao ponto. Seus pensamentos criam padrões no seu cérebro. Cada vez que você pensa em algo, principalmente quando repete muito, seu cérebro reforça aquele caminho, como se estivesse asfaltando uma estrada. E quanto mais você pensa, mais fácil fica seguir por ali de novo. Isso se chama neuroplasticidade. Ou você literalmente molda o seu cérebro com o que pensa com frequência. Agora segura essa. E se você usa esses pensamentos para imaginar, sentir e visualizar uma vida mais rica, mais leve, mais próspera, o que acontece? O cérebro não sabe se aquilo é real ou imaginação. Ele reage igual, libera os mesmos hormônios, ativa os mesmos circuitos e começa a se preparar para agir de acordo com aquilo
É aqui que a neurociência encontra a lei. Tá, porque quando você pensa com clareza e emoção, você muda sua vibração interna. E isso afeta como você se comporta, como a boca fala, como você se posiciona. Você começa a atrair pessoas, oportunidades e situações que combinam com o seu novo padrão mental. E olha, isso não é mágica. É foco. É biologia somada com intenção. É tipo ajustar a frequência do rádio. Sei voltear. Sintonizado na escassez, é só o viquiado. Mas quando muda para a frequência certa, a música toca clara, bonita, alta. Aí você começa a ver aquela coincidência que não é coincidência. Aquela ideia que chega na hora certa. Aquela pessoa que aparece do nada, porque o universo responde ao que você emite. E a neurociência mostra como isso começa aqui dentro, no seu sistema nervoso. Pense, sinta, imagine e haja como quem já é. Não é fingir, é treinar o cérebro. Porque, no fim das contas, quando você alinha pensamento, emoção e ação, a ciência e o universo batem palma juntos. E aí, meu amigo, o impossível começa a perder o sentido. Parte 2. O plano mental da riqueza. Porque ficar rico não é acidente. Agora que você já entendeu como a mente cria sua realidade, tá na hora da gente ir além. Bora sair da base e começar a desenhar, com detalhes, um mapa que te leva para uma vida rica de verdade. E aqui eu tô falando de riqueza de propósito, de liberdade, de poder escolher como você vive. E claro, de dinheiro no bolso também. Porque sim, tudo começa na cabeça, mas precisa de direção para virar resultado. Nessa segunda parte, a gente vai montar o que eu chamo de plano mental da riqueza. É como se você estivesse programando um GPS interno. Só que, em vez de digitar o endereço, você vai alinhar pensamentos, sentimentos e ações com o destino que quer alcançar. Eu vou te mostrar como pensar de um jeito que atrai, não que afasta. Como imaginar o futuro, sem se perder nas dúvidas. Como transformar desejo em convicção. E como fazer sua mente trabalhar a seu favor. Tipo um funcionário bem treinado, focado e motivado. Muita gente acha que riqueza é uma questão de sorte, talento ou timing perfeito. Mas eu vou te provar que existe um padrão mental por trás de quem vence de verdade. Um jeito de pensar que se repete entre os bem-sucedidos. E a boa notícia, esse padrão pode ser aprendido. Você não precisa nascer com ele. Vou cair sobre si. Instalar. Então se ajeita aí, respira fundo e se prepara. Porque a partir de agora, você não vai mais deixar seu pensamento solto, vagando. Vai construir passo a passo o plano que vai guiar a sua mente até o lugar onde a sua versão mais próspera já está te esperando. Capítulo 4. Visualize e materialize. O jogo começa na imaginação. Antes de qualquer conquista virar realidade, ela primeiro acontece na sua cabeça. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas acredita, o sucesso começa na imaginação. É lá, nesse mundo invisível, onde tudo toma forma antes de aparecer na vida real. Eu sei que tem gente que torce o nariz quando ouve falar em visualização. Acha que é só ficar imaginando coisa boa e esperar cair do céu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Imaginar é o ensaio da ação. É como se você estivesse preparando o terreno interno para receber o que ainda não chegou, mas já está vindo. E mais, visualizar não é fantasiar. É treinar sua mente para reconhecer o que é seu. Quando você se vê vivendo aquilo que deseja, com clareza, emoção e detalhe, você começa a agir de um jeito diferente. Suas decisões mudam. Sua postura muda. Suas escolhas ficam mais alinhadas com aquilo que você quer. É como se você já tivesse vivido aquilo por dentro e o mundo só estivesse correndo atrás para acompanhar. Hoje eu posso dizer com toda certeza. Muita coisa que eu estou vivendo agora, eu imaginei, primeiro, visualizei como seria. Senti como se já tivesse acontecido. E aos poucos, aquilo foi tomando forma. E não foi mágica. Foi mentalidade com intenção. Neste capítulo, a gente vai mergulhar de cabeça nesse poder absurdo que você tem e talvez nem esteja usando. Vou te mostrar como usar a sua imaginação como ferramenta prática para construir o futuro que você quer viver. Porque no fim das contas, quem não se vê chegando, nunca sai do lugar. Então bora aprender a jogar esse jogo? Ou quem visualiza com verdade, materializa com poder. Viu na mente, vive na vida. Técnicas de visualização para atrair resultados reais. Se tem uma coisa que eu aprendi e levo comigo até hoje, é o seguinte. Antes de conquistar qualquer coisa aqui fora, eu precisei enxergar ela aqui dentro. E isso
A visualização virou uma das ferramentas mais poderosas que já usei para atrair resultados concretos na minha vida. E não é papo de esotérico doido. É prática, é foco, é treino mental de verdade. Quando eu falo de visualizar, não é só fechar o olho e sonhar acordado. Não, é criar uma imagem mental tão viva, tão real, que seu cérebro começa a acreditar que aquilo já está acontecendo. E aí vem o pulo do gato. Quando sua mente acredita, seu corpo age diferente. Você começa a tomar decisões mais alinhadas com aquilo que quer. Começa a andar, falar e até respirar, como quem já é aquilo que deseja ser. Então deixa eu te passar aqui algumas técnicas de visualização simples e poderosas que funcionam demais. E que eu mesmo uso no meu dia a dia. Um filme mental diário. Todo dia, de manhã ou antes de dormir, fecha os olhos e assiste um filme na sua cabeça. Mas não é qualquer filme, não. É você, no papel principal, vivendo exatamente aquilo que quer conquistar. Sente a cena, os sons, as emoções, os detalhes. Quanto mais real parecer, melhor. Seu cérebro não sabe que é de mentirinha. E isso muda tudo. 2. Caderno de visualização. Escreve como se já tivesse acontecido. Tipo, hoje acordei na minha casa dos sonhos com a conta recheada e fui trabalhar no meu próprio negócio, livre e feliz. Descreve com emoção. Lê isso todo dia. Repete. Faz sua mente mergulhar nessa realidade até ela deixar de ser possível e virar inevitável. 3. Visualização com movimento. Durante uma caminhada, no banho, dirigindo. Imagina sua vida acontecendo como você quer, como se fosse um trailer do futuro passando na sua frente. O segredo é fazer disso um hábito, porque a repetição fixa a imagem e a imagem fixa a ação. 4. Visualização espontânea. Sabe aquele momento que sua mente começa a viajar? Em vez de deixá-la pensar besteira, puxa ela para o seu futuro. Treina ela para sempre voltar para aquilo que você quer atrair. Quanto mais você repete isso, mais natural fica. E olha, posso te dizer com todas as letras. Isso muda o jogo. Porque quando você visualiza com intenção, sua mente começa a se comportar como se aquilo já fosse verdade. E o universo? Bom, ele adora mentes decididas. Já é a mentalidade que traz antes de chegar. Tem uma coisa que mudou completamente. O meu jeito de ver a vida. E sinceramente mudou também os meus resultados. Foi quando eu aprendi a agir, pensar e sentir como se aquilo que eu queria já fosse meu. Mesmo antes de aparecer, mesmo antes de ter qualquer prova. É a tal da mentalidade. Tu já é meu. Parece maluquice, né? Mas funciona. Porque quando você vive nessa energia, você para de pedir e começa a assumir. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar como dono. E o mais incrível é que o mundo começa a te tratar do jeito que você se trata por dentro. Eu comecei a testar isso quando ainda não tinha nada. Nada visível, pelo menos. Mas dentro de mim, eu já estava com a chave na mão. Eu andava como se já tivesse vencido. Eu falava como quem já chegou lá. E eu tomava decisões como quem não estava esperando nada cair do céu. Só estava indo buscar o que já era meu por direito. E sabe o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. Gente que antes me ignorava passou a me ouvir. Portas que pareciam trancadas escancararam. Ideias viram, parcerias surgiram. Dinheiro entrou. Por quê? Porque a vibração mudou. A postura mudou. O comando mudou. A real é que a vida responde à sua convicção, não ao seu desespero. Quando você vibra, falta tudo se afasta. Mas quando você vibra certeza, tudo começa a se alinhar. Mesmo que o externo ainda esteja confuso, o interno já decidiu. Essa decisão mental que cria a realidade física. Então meu conselho é, assume antes de ter, vive como se já fosse. Sente como se já tivesse. Porque o universo não entende um dia talvez. Ele entende já é meu e se apressa para entregar. Confia, a mente que se vê lá. Checa lá. E quem já sente a vitória por dentro, só está esperando ela bater na porta pensando como rico. Antes de ser... Sabe quando a gente fala que você precisa pensar como rico, antes mesmo de ver o dinheiro aparecer? Então, tem gente que leva isso a um nível tão insano que parece até roteiro de filme futurista. E um cara que fez exatamente isso foi o Vitalik Buterin, o gênio por trás da Altarion. Vitalik era só um moleque magrelo, tímido, nerd até o último fio de cabelo. Mas, dentro, ele já se sentia um dos caras mais influentes do mundo. E detalhe, ele ainda nem tinha criado nada. Só tinha uma coisa: visão clara, mentalidade afiada e uma certeza
dentro dele que gritava: eu vou mudar o jogo. O mais maluco é que ele não ficou esperando ter dinheiro, time, patrocínio ou reconhecimento. Nada disso. Ele começou a escrever ideias num white paper, como quem já era dono do próximo grande passo da internet. E mesmo sendo jovem, com zero experiência de mercado, ele pensava e se comportava como alguém que já estava criando algo gigante. Resultado, a Ethereum nasceu e cresceu e se tornou um dos maiores projetos de blockchain do planeta. Hodge é uma das mentes mais respeitadas do mundo cripto. Mas tudo começou quando ele decidiu pensar como um construtor de império. Antes mesmo de ter um castelo, o mais incrível disso tudo é que ele não ficou esperando alguém validar a ideia dele, ele mesmo se validou. Ele acreditou tanto no que estava vendo na mente, que o mundo teve que correr atrás e acompanhar. É isso que eu quero te mostrar com esse exemplo. O pensamento vem antes da fama, do dinheiro, do sucesso. Quem espera ter para começar a pensar como rico, fica para trás. Mas quem decide pensar como milionário agora, mesmo sem ter o saldo bancário para provar, começa a construir por dentro, e o lado de fora se ajeita depois. Então fica o recado. Não subestime a sua visão, porque às vezes o que falta não é sorte, nem contato, nem capital. Falta só você se posicionar internamente como quem já é. E quando você acredita de verdade, não tem mundo que segure. Capítulo 5. O diálogo interno que multiplica riquezas. Deixa eu te contar uma parada que mudou minha vida. E que ninguém me ensinou na escola, na faculdade ou nos cursos por aí. O jeito que você fala com você mesmo pode te deixar rico ou te manter quebrado. É isso mesmo. O seu diálogo interno vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. A gente cresce ouvindo que palavras têm poder, né? Mas ninguém fala que as palavras mais poderosas são aquelas que você diz no silêncio da sua mente. Sim, aquela vozinha aí dentro, que comenta tudo, critica, incentiva, duvida, sonha, reclama, elogia. Ela é tipo um narrador invisível, que molda sua autoestima, suas decisões e seus resultados. O problema é que muita gente está tentando enriquecer por fora, mas está se sabotando por dentro. Está querendo crescer, mas vive repetindo para si mesmo: eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Vai dar errado, como sempre. Aí já viu, né? A mente trava. O corpo trava. A vida para de fluir. Porque você fala com você vira crença. E o que você acredita, você vive. Agora imagina o contrário. E se você começasse a se tratar como seu maior aliado? E se suas palavras internas fossem de incentivo, coragem e clareza? Não estou falando de se iludir, mas de escolher palavras que te levantam, não que te derrubam. É nessa vibe que a mágica começa a acontecer. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como reprogramar essa conversa interna, trocar o tom, mudar o script. Quem aprende a se falar com respeito, coragem e visão, começa a agir como quem merece vencer. E quando isso acontece, o mundo responde. Bora afinar essa voz aí dentro? Porque acredite o que você sussurra para si mesmo todo dia tem o poder de multiplicar sua riqueza, ou de bloquear tudo. E tá na hora de você virar o narrador da sua própria prosperidade. Palavras que valem ouro. Afirmações poderosas para reprogramar sua mente e sua grana. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi que o que você fala vira verdade. Pode ser para levantar ou para te derrubar. Depende do que sai da sua boca. E o mais doido, às vezes você nem percebe o quanto está se sabotando com as palavras que repete no automático. Por isso, hoje eu quero te mostrar o poder absurdo que existe em afirmações poderosas e reprogramação verbal. Sério, a forma como você fala com você mesmo é tipo um código invisível. É como se fosse um comando que você envia para o seu cérebro. E ele vai lá e executa. Se você vive dizendo: eu sou azarado, não tenho cabeça para dinheiro, essas coisas não funcionam para mim. Adivinha só? Sua mente acredita e o universo, coitado, só obedece. Agora, quando você começa a trocar esse disco e fala com firmeza, clareza e intenção, tudo começa a mudar. As palavras criam caminho, o corpo sente diferente, a energia muda. E os resultados, eles acompanham rapidinho. Quer ver um exemplo que eu uso até hoje? Todo dia eu repito: eu sou merecedor de uma vida rica e leve. O dinheiro me encontra com facilidade e alegria. Eu penso como rico ágil, como rico. Próspero, como rico. Pode parecer bobo no começo, mas
Quando você repete com verdade, com fé e com constância, sua mente começa a trabalhar por você e não contra. Afirmação é mais do que frase bonita. É martelada na mente. É reprogramação. É você limpando o lixo verbal que te ensinaram, desde pequeno, e colocando no lugar palavras que te elevam, que te fortalecem, que te colocam no caminho do que você realmente quer viver. Então faz o teste. Começa pequeno. Uma frase por dia. Fala na frente do espelho. Escreve num post-it. Grava no celular. Mas fala. Repete. Vive. Porque, quando você muda o que fala, muda o que sente. E quando muda o que sente, muda tudo. Palavra é semente. E quando a boca planta com fé, a vida colhe com força. Rico por dentro primeiro. Como mudar sua identidade interna para atrair riqueza de verdade? Antes de ver a grana caindo na conta, você precisa se ver diferente no espelho da mente. EEUT. Falando sério. Porque ninguém atrai uma vida rica se por dentro ainda se enxerga como alguém pequeno, quebrado ou menos. Tudo começa na sua identidade interna, aquilo que você acredita ser quando ninguém está olhando. Durante muito tempo, eu pensava que para mudar de vida, eu precisava fazer mais, estudar mais, correr mais, até perceber que o problema não era o que eu fazia, era quem eu achava que eu era. E essa ficha caiu com força, porque eu queria resultado de gente próspera, mas ainda me via como o cara que veio de baixo, o sobrevivente, o que se vira como dá. E adivinha, a vida me tratava exatamente desse jeito. O dia que eu mudei esse roteiro interno, tudo começou a virar. Eu decidi assumir uma nova identidade. Me perguntei, quem eu seria se já fosse rico? Como eu pensaria, me comportaria, me vestiria, tomaria decisões, e comecei a agir assim antes do dinheiro aparecer. Resultado? O dinheiro apareceu. Mudar sua identidade interna é se dar permissão para ser grande. É parar de se enxergar como o coadjuvante da própria história e assumir o papel de protagonista. Não é arrogância, é consciência. Você só atrai o que acredita que merece. Se sua mente ainda te vê como o que foi, ela vai continuar recriando o passado. Não importa o quanto você lute. Quer uma dica prática? Escreve numa folha. Quem eu sou hoje, do jeito que você se enxerga mesmo, com sinceridade, quem eu decido ser. A partir de agora, descreve a versão rica, leve, abundante e segura de se ler isso todos os dias. Relembra, reforça, refaz, porque sua nova identidade precisa de repetição para virar verdade. E quando isso acontece, Volca Viara Rami, Natural Direct, nem precisa correr atrás. Ela vem, porque quem você acredita ser, determina o que você vai viver. Como você fala com você, muda tudo, inclusive sua conta bancária. Tem uma coisa que eu aprendi na marra e que queria ter aprendido bem antes. A forma como você conversa com você mesmo decide o rumo da sua vida. Simples. Assim, a linguagem que você usa quando ninguém está ouvindo é mais poderosa do que qualquer elogio ou crítica vinda de fora. E olha, não tô falando só de pensamento positivo, não. Tô falando de como você se trata no silêncio da mente. Aquela voz interna que comenta tudo. Você está atrasado de novo, hein? Você sempre estraga tudo. Lá vai você tentando mais uma vez. Pois é, essa voz constrói ou destrói sua identidade. Ela molda sua confiança, define seus limites e, o mais louco de tudo, influencia o quanto você acredita que pode ganhar, criar, viver. Porque a real é, quem não cuida da linguagem interna, vive se sabotando sem perceber. Eu já fui aquele cara que se diminuía o tempo inteiro. Me chamava de burro mentalmente, achava que nunca estava bom o suficiente, vivia me comparando com os outros. Resultado, a vida só me devolvia mais motivo para me sentir pequeno. Até que eu comecei a mudar esse papo interno. Troquei o eu sou um fracasso por estou em evolução. Troquei o nada dá certo por tudo tá me preparando para o próximo nível. E mano, isso muda tudo. Porque quando você se trata como alguém valioso, sua postura muda, sua energia muda, suas decisões mudam. E adivinha, o mundo começa a reagir diferente também. Então, meu recado aqui é direto. Fala com você como falaria com alguém que você ama. Usa palavras que te levantam, que te motivam, que te lembram do seu valor. Porque no fim das contas, a conversa mais importante da sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. Todo santo dia, quer enriquecer, começa se valorizando por dentro. Porque quem fala como vencedor, age como vencedor. E quem age como vencedor, já está com um pé no sucesso. Capítulo 6. Pensa, sente,
Haja. O triângulo da transformação. Se tem uma fórmula simples e poderosa, que eu levo como regra de vida, é essa aqui. Pensar, sentir e agir. Nessa ordem. Eu chamo isso de o triângulo da transformação. Porque quando esses três lados estão alinhados, meu amigo, a vida entra em modo turbo. Muita gente pensa que é só agir, 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 como se fosse uma corrida sem fim. Aí acaba esgotado, frustrado, sem entender por quê. Outras pessoas só ficam na parte do pensamento, cheias de ideias, planos, teorias, mas não colocam nada em movimento. E tem ainda quem vive dominado pela emoção, preso no que sente, e isso trava tudo. Mas quando você junta os três, pensa com clareza, sente com verdade e age com intenção, algo muda de verdade. É como se você entrasse em sintonia com o que quer viver. Você vira uma engrenagem viva de transformação. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar como esses três pontos se conectam. E por que ignorar um deles é como tentar subir uma escada faltando degrau. Não dá para só pensar positivo e não fazer nada. Não dá para agir sem estar emocionalmente envolvido. E também não adianta só sentir se sua mente está confusa. Quando você pensa certo, sente forte e age firme, a realidade começa a responder. As oportunidades aparecem, os caminhos se abrem, a confiança cresce. Porque no fim das contas, a transformação verdadeira não vem de uma parte isolada de você. Ela vem do todo, o giro da virada. Como pensamento, emoção e ação se alimentam e mudam tudo. Já percebeu que tem dias que você pensa bem, sente bem e age como um foguete, e tem outros que parece que tudo trava? Pois é, isso tem tudo a ver com o ciclo entre pensamento, emocal e aca. Um alimenta o outro, e quando essa engrenagem está girando do jeito certo, a vida começa a andar num ritmo completamente diferente. Funciona mais ou menos assim. Você pensa uma coisa, sente aquilo e na sequência age de acordo com o que sentiu. O pensamento vem primeiro. Ele acende a faísca. A emoção entra logo depois. Ela dá o combustível. E a ação é o que transforma tudo em realidade. É tipo uma reação em cadeia. Agora pensa comigo, se a Ivoca pensa, eu não sou bom o bastante. O que você sente? Insegurança, medo, talvez até vergonha. E quando se sente assim, como é que você age? Travado, né? Com medo de se expor, de tentar, de errar. Resultado, nada muda e o ciclo se repete, só que para baixo. Por outro lado, quando você começa a pensar, eu sou capaz, estou em evolução, estou pronto para crescer, o sentimento que vem é bem diferente. Vem confiança, vem coragem. E aí quando vai agir, você faz com presença, com mais energia, com mais vontade. Resultado, você começa a construir e o ciclo gira para cima. O mais louco é que esse ciclo nunca para, ele só muda de direção. Ou está te levantando, ou te afundando. E a boa notícia, você pode virar esse ciclo a hora que quiser, começando pelo pensamento. Então, toda vez que perceber que está indo ladeira abaixo, respira fundo e se pergunta, o que eu estou pensando agora que está puxando isso tudo? Trocar o pensamento, muda o tom, muda a energia e observa como o sentimento muda junto. Daí, meu amigo, é só agir, porque a ação certa vem da emoção certa, que nasce do pensamento certo. Simples, sim. Poderoso. Demais. Esse ciclo é o motor da transformação. E agora que você entendeu como ele funciona, pode usar ele para girar sua vida para o lado da riqueza, da leveza e da realização. Cabeça, coração e pé na estrada. O jeito certo de alinhar pensamento emocal e aca. Sabe quando parece que tá tudo certo na teoria, mas por dentro você sente que tá meio fora do prumo, tipo, você tem até uma ideia boa, mas não sente firmeza, e aí acaba nem agindo? Pois é, isso acontece quando mente, coração e movimento não estão andando juntos. E acredite, é esse desalinhamento que trava muita gente. Hoje eu entendo que para conquistar algo grande, os três têm que conversar entre si. A mente precisa estar clara, com direção. O coração tem que sentir verdade naquilo. E o corpo, bom, ele precisa agir. Porque quando um não acompanha o outro, a coisa emperra. Você até começa, mas logo desanima. Ou sente, mas não pensa com clareza. Ou até pensa, mas age sem alma. Então como faz para alinhar tudo isso? Simples, mas poderoso. Começa pelo pensamento. Escolhe uma ideia que faça sentido para você, que te empolgue, que tenha propósito. Depois, se conecta com ela de verdade. Fecha os olhos.
Sente o impacto que isso teria na sua vida. Visualiza, vibra, sente como se já estivesse acontecendo. Isso liga o coração. E aí, o mais importante, dá um passo. Qualquer um, mesmo pequeno, mas dá. Porque quando a mente pensa, o coração sente e o corpo se move. Bum! Você entra num estado de alinhamento que parece mágica. É quando as coisas fluem, as ideias encaixam, as pessoas certas aparecem. Esse trio é tipo uma banda afinada. Quando cada um faz sua parte, o som é bonito. Mas se um desafina, vira bagunça. Por isso, toda vez que sentir que está travado, se pergunta: tô pensando certo? Tô sentindo verdade nisso? Tô me movendo? Ou só sonhando? A resposta te mostra onde está o N e você desata ele com consciência. Porque, no fim das contas, a mente dá o comando, o coração dá a força e o corpo faz acontecer. E quando os três andam no mesmo ritmo, não tem sonho que fique só no papel. Fingir. Não. Incorporar. Como agir como rico antes. Mesmo do dinheiro chegar. Vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Quando eu li pela primeira vez, aquele papo de haja como se já fosse rico, achei uma baita besteira. Tipo assim, como é que eu vou agir como rico se mal tenho grana pro mês inteiro? Era o que eu pensava. Soava meio falso, meio forçado. Só que, o tempo passou. A vida ficou apertada. E mesmo tentando de tudo, eu continuava no mesmo lugar. Nada andava. Até que um dia, cansado de bater cabeça, resolvi fazer diferente. Pensei, quer saber? Vou tentar esse negócio aí, vai que funciona. E foi aí que começou a virada. Comecei a mudar meu jeito de me portar, de me vestir, de falar, de pensar. Passei a tomar decisões como se já fosse alguém próspero. Alguém que sabia o que queria. E principalmente, alguém que já se via no topo. Não era fingimento. Era posicionamento. Eu comecei a me tratar com mais valor. E isso refletiu em tudo. Nos negócios, nas relações, no jeito de ver o mundo. O universo inteiro parece que começou a me responder diferente. As oportunidades que antes eu nem enxergava começaram a surgir. As pessoas começaram a me levar mais a sério. E, o mais maluco, meu comportamento atraiu resultados. Hoje eu olho para trás e penso, caramba, aquilo que eu achava que era bobagem foi justamente o que destravou minha vida. Porque a real é, a forma como você age determina o quanto você está pronto para receber. Se você se comporta como alguém que ainda duvida de si mesmo, a vida te entrega mais dúvida. Mas se você anda como quem já chegou, a estrada se abre. Então, se você ainda está esperando o dinheiro cair do céu para só depois se sentir próspero, sinto te dizer, mas está fazendo ao contrário. Primeiro você incorpora, depois você colhe. A mente acredita, o corpo age, e o bolso acompanha. Confia em mim. Age como quem já é, vive como quem já venceu, e observa o mundo se ajustando ao novo você. Parte 3. Pensamento rico na prática, porque só imaginar não paga boleto. Chegou a hora de colocar a mão na massa mental. Até aqui, a gente falou muito sobre mentalidade, visualização, reprogramação, alinhamento interno. Tudo isso é essencial, claro. Mas agora vem a parte que eu mais gosto. Transformar pensamento em prática. Porque, cá entre nós, não adianta só pensar como rico se você não age como tal. Eu já passei muito tempo só estudando, anotando, visualizando, sonhando, mas nada mudava. Por quê? Porque eu não colocava em prática o que estava aprendendo. Ficava só no mundo das ideias, esperando o momento certo. Que, adivinha, nunca chegava. Só quando eu comecei a aplicar de verdade o que estava dentro da minha cabeça. É que a vida começou a virar. Essa parte do livro é exatamente sobre isso. Como transformar pensamento rico em atitudes simples. Mas poderosas. No. Dia a dia. Como construir hábitos, desenvolver disciplina mental, criar novos comportamentos, escolher melhor suas palavras, suas ações, suas reações, porque a mente dá o comando. Mas quem executa é você. Acredite, o pensamento certo já é metade do caminho. Mas é na prática que a mágica acontece. É quando você começa a viver diferente, falar diferente, agir diferente, que o mundo começa a te tratar diferente também. Então bora colocar esse conteúdo para funcionar de verdade. Não é mais só sobre pensar grande. É sobre agir com consistência, com intenção, com postura de quem sabe para onde está indo. E acredite, quanto mais você pratica, mais natural fica. Capítulo 7. Hábitos mentais dos ricos. O que
passa na cabeça de quem já chegou. Lá se tem uma coisa que me fez virar a chave de vez, foi perceber que gente rica pensa diferente. E não tô falando só de ideias mirabolantes ou estratégias de investimento. Tô falando de coisa do dia a dia mesmo, de hábito mental, de como essas pessoas organizam os próprios pensamentos, lidam com desafios, falam com elas mesmas, enxergam o futuro. Por muito tempo eu achava que riqueza era só sobre trabalhar mais, ganhar mais, acumular mais. Mas depois que comecei a observar mais de perto quem realmente cresceu e se manteve lá em cima, entendi que o segredo estava no jeito de pensar. É isso mesmo, antes da grana, vem a mentalidade. Sempre. E o mais louco é que esses hábitos não são nada impossíveis. Não são coisa de outro mundo. São práticas mentais simples, mas feitas com constância. É como se a mente dos ricos funcionasse em outro modo. Mais focada, mais estratégica, mais calma na hora do aperto e mais ousada na hora certa. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar de forma bem direta quais são esses hábitos mentais que se repetem entre os ricos. E o mais importante, como você pode começar a aplicar isso? Hoje, aí mesmo, com o que tem, porque a riqueza verdadeira não começa no bolso. Ela começa no pensamento repetido todos os dias. Bora entender como pensa quem já chegou, onde você quer chegar. Porque, quando você copia os hábitos mentais, os resultados começam a te copiar também. E é aí que o jogo vira de vez. Mente milionária se treina. Rotinas mentais que fortalecem o seu jogo interno. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática é que mentalidade rica não cai do céu. Ela se constrói todo dia na repetição. Igual academia. Se você não treina o músculo, ele enfraquece. E com a mente é a mesma coisa. Ou você fortalece, ou ela te derruba na hora mais decisiva. Lá atrás, eu achava que bastava pensar positivo de vez em quando, repetir umas frases bonitas e pronto. Só que não. A mente precisa de rotina, disciplina. E foi quando comecei a criar meus próprios rituais mentais que tudo começou a mudar. Minha clareza aumentou, minha energia mudou, meu foco ficou afiado. E o resultado? A vida começou a me responder diferente. Quer ver o que funciona pra mim até hoje? Começo o dia falando comigo mesmo, não com o mundo. Antes do seller, notícia ou redes sociais, eu fico uns minutinhos comigo. Faço minhas afirmações de identidade. Eu sou criativo, eu sou próspero, eu sou um imã de oportunidades. Parece bobo, mas me alinha. Me lembra quem eu estou escolhendo ser hoje. 2. Visualizo o dia como se já tivesse dado certo. Fit os olhos, imagino as conversas, os ganhos, as decisões que vou tomar. Sinto como se já estivesse vivendo aquilo. Isso ativa meu cérebro e prepara meu corpo para agir como se o sucesso já fosse inevitável. E quando a mente acredita, o corpo obedece. 3. Faço uma limpeza mental no fim do dia. À noite, eu reviso meus pensamentos. Pergunto, o que eu pensei hoje que me ajudou? E o que me sabotou? Aí eu corrijo ali mesmo. Porque pensamento ruim guardado vira padrão. E padrão errado trava resultado. 4. Leio ou escuto algo que alimente minha mente rica. Pode ser 10 minutos só. Mas eu nunca deixo o dia acabar sem colocar um conteúdo bom pra dentro. Porque você é o que consome. E a mente, se você não alimenta com consciência, se alimenta de qualquer coisa. Essas rotinas parecem simples, mas são poderosas. E o melhor, não dependem de dinheiro. Só de intenção. A mente milionária não começa quando você enriquece. Ela começa quando você se trata como alguém que já merece enriquecer. Então, se você quer fortalecer o jogo interno, começa com o básico. Crie uma rotina que te lembre todos os dias quem você é e quem você está se tornando. Porque, a mente é como um jardim. Se você não planta riqueza, cresce mato. O que bilionários pensam todos os dias. E que você também pode começar a pensar hoje. Sabe o que me fez pirar quando comecei a estudar a cabeça dos bilionários? Descobri que não é só o que eles fazem que é diferente. É o que eles pensam todo o santo dia e o mais incrível, você pode pensar igual, mesmo sem ter bilhões na conta. Porque o dinheiro veio depois da mentalidade, não antes. Durante muito tempo eu achava que a galera rica acordava pensando em grana, lucro, números malucos. Mas, surpresa, eles pensam em valor. Sim, todo dia. Os bilionários estão pensando em como resolver problemas, melhorar a vida dos outros, otimizar processos, fazer mais com menos,
O foco não está no dinheiro em si, está no impacto. Vira consequência. Outra coisa que me chamou a atenção. Eles pensam grande, sempre. Mesmo quando tudo começa pequeno, a mente deles já está lá na frente. Eles não se perguntam, será que vai dar certo? Eles perguntam, como eu posso fazer isso crescer 10 vezes mais? E essa pergunta muda tudo. E tem mais, viu? Bilionário de verdade não pensa em economizar cada centavo. Pensa em multiplicar energia, tempo e inteligência. Eles investem pesado em aprendizado, em boas pessoas, em decisões rápidas, porque sabem que quem pensa como dono, age como construtor. Quer saber o que você pode começar a pensar como eles, a partir de agora? Se liga. Como eu posso criar mais valor hoje? Isso aqui está me aproximando ou me afastando da vida que eu quero. Como eu posso escalar isso? Onde está o gargalo? E como eu resolvo? Essas perguntas são comuns no dia a dia de quem está no topo. E o mais legal, você não precisa ser bilionário para começar a pensar assim. Você só precisa escolher parar de pensar como quem sobrevive e começar a pensar como quem constrói. Mente à prova de crise. Como treinar sua cabeça para prosperar em qualquer ambiente. Se tem uma coisa que eu acredito de olhos fechados é o seguinte: quem tem a mente certa, prospera até no deserto. E olha, não é exagero não. Já vi gente se dar bem em lugares onde ninguém acreditava. E também já vi gente se afundar num mar de oportunidade por falta de cabeça preparada. Durante muito tempo eu achava que o ambiente é que decidia tudo. Tipo, se eu morasse em tal lugar, ou se eu tivesse aquele contato, ou se o Brasil ajudasse, mas aí veio a virada. Percebi que o ambiente externo só obedece a um comando, o da sua mente. E, se ela não está bem treinada, nem o paraíso resolve. Então bora falar de prática. Treinar a mente para prosperar em qualquer lugar começa com uma decisão: parar de se adaptar ao problema e começar a criar solução. Quem prospera não é quem reclama mais alto. É quem observa mais calado e age com estratégia. Que é um exercício simples que me ajudou demais. Todos os dias. Antes de qualquer coisa, eu pergunto para mim mesmo: como eu posso fazer esse lugar funcionar para mim? Pode ser um trabalho chato, uma cidade pequena, um ambiente difícil. Quando você vira essa chave, seu cérebro ativa a criatividade ao invés da reclamação. E isso muda tudo. Outra coisa, para de esperar o ambiente ideal para começar. Começa agora, com o que tem. Onde está? Treina sua mente para crescer mesmo na dificuldade. Lê, aprende, se desenvolve. Crie pequenos rituais que te lembrem todos os dias do seu valor, mesmo que o mundo lá fora ainda não veja. Porque olha só, mente rica é como semente boa, dá fruto até em solo duro. E quando você aprende a se manter forte por dentro, ninguém te derruba por fora. Capítulo 8. Proteja seus pensamentos. O mundo vai tentar roubar sua riqueza. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Você pode trabalhar duro, ter ideias boas, pensar como reco. Mas se não proteger seus pensamentos, o mundo te sabota rapidinho. E nem sempre de propósito, viu? Às vezes é no automático. A negatividade está por todo lado. Nas conversas, nas notícias, nas redes sociais, nas piadinhas que parecem inocentes, mas vão minando sua mente sem você nem perceber. Pensamento é riqueza invisível. E por ser invisível, a gente esquece que precisa proteger. Só que olha, a mente é seu ativo mais valioso. Ela cria, direciona, manifesta, constrói e o pior, ela também absorve. Absorve medo, comparação, trama, caos. Se você não for vigilante com o que entra, rapidinho começa a pensar pequeno, duvidar do si. Se sabotar sem nem saber de onde veio, eu mesmo já passei por isso. Tava indo, bem, focado, cheio de ideias. Até começar a ouvir gente dizendo isso não dá certo, o mercado está saturado, melhor não arriscar. E quando vi, já estava pensando igual. E claro, os resultados começaram a travar. Foi aí que eu percebi: pensamento sem proteção é igual cofre aberto na praça. Uma hora, alguém mexe nesse capítulo aqui. Eu quero te mostrar como blindar sua mente com consciência. Como escolher melhor o que consome, com quem anda, o que escuta, o que repete. Porque você não controla o mundo, mas pode controlar o que deixa entrar. Bora aprender a cuidar do seu maior patrimônio? Quem protege seus pensamentos, protege sua direção. E quem protege a direção, chega onde quer. Cuidado, tem coisa te sugando, e você nem percebe. Sabe aquela sensação de cansaço mental que aparece do nada? Aquele desânimo que bate sem explicação? Pois é,
Muitas vezes não é falta de tempo nem preguiça. É energia sendo drenada em silêncio. E o pior, vem de coisas que a gente nem percebe que estão sugando. Vou falar por mim. Uma das melhores decisões que tomei nos últimos tempos foi parar de consumir notícia ruim na internet. Toda vez que aparece uma tragédia, polêmica ou desgraça no meu feed, eu pulo, nem clico. No começo parecia que eu estava me alienando, mas depois de um tempo, minha cabeça ficou muito mais leve, mais positiva, mais focada. A real é que muita coisa que você lê, assiste e ouve por aí, não informa, contamina. São conteúdos carregados de medo, ódio, comparação e fofoca que vão se infiltrando no seu pensamento e te puxando para baixo sem você perceber. E não para por aí. Tem também aquelas conversas que parecem inocentes, mas no fundo são pura energia negativa. Gente que só reclama, que vive criticando os outros, que vê problema em tudo. E os ambientes, então? Nossa, tem lugar que você entra e já sente. Oh, pessoal, não é? Parece que a mente trava, o corpo fica mais lento, a criatividade some e, você pode ter a melhor mentalidade do mundo, mas se ficar se expondo a esse tipo de energia todo dia, uma hora o tanque esvazia. Por isso fica aqui meu conselho de coração. Seja seletivo com o que entra na sua mente. Cuida do que você assiste, com quem conversa, onde passa tempo. Isso não é frescura, é estratégia, porque, no fim das contas, sua energia mental é seu maior ativo. E tem muito ladrão disfarçado por aí querendo roubar. Blindagem mental. Como proteger sua cabeça da negatividade do mundo? Vou te contar uma verdade que aprendi depois de muita pancada. Se você não protege sua mente, o mundo invade sem pedir licença. E olha, ele não chega devagar não. Vem com notícia ruim, comentário tóxico, crise econômica, gente reclamando, inveja disfarçada e aquele pessimismo que gruda igual chiclete no tênis. Mas você não é obrigado a deixar isso entrar. Eu mesmo, depois que comecei a prestar atenção no que deixava morar dentro da minha cabeça, minha vida mudou. Fiquei mais livre, mais produtivo, mais focado e, sinceramente, até mais feliz. Porque negatividade é tipo mofo. Se você não cuida, ela toma conta. Então, como é que faz para manter a mente protegida? Bora lá! Primeiro de tudo, filtre o que você consome. Notícia ruim, treta de internet, fofoca de famoso, textão de gente frustrada. Isso tudo te afeta, mesmo que pareça que não. Hoje em dia eu não vejo jornal, pulo conteúdo pesado e fujo de polêmica. Não é alienação, é proteção. Minha paz não está à venda. Segundo, escolha bem com quem você anda. Tem gente que só sabe reclamar, diminuir os outros, viver no modo drama. E sem perceber, você vai entrando na mesma frequência. Então eu te falo com carinho. Tem gente que a gente ama, mas precisa manter longe para não perder a sanidade. Terceiro, tenha rituais que recarregam sua mente. Pode ser oração, meditação, leitura boa, silêncio ou até um café olhando para o nada. Mas tenha momentos só seus, onde você limpa a mente e volta para o seu centro. Porque o mundo grita, mas sua alma precisa de silêncio para lembrar quem é. E por fim, fale com você mesmo como quem cuida de um jardim. Nada do sei xingar, se cobrar como se fosse máquina, ou repetir frases que te diminuem. Sei vocanal, sua própria base. Qualquer vento te derruba. Então é isso. Quer viver bem? Começa cuidando do lugar mais importante do mundo. Sua mente, porque no fim das contas, não é o mundo que é pesado. É a sua proteção que está fraca. Você vira o que te rodeia. O poder de se cercar de pensamentos, pessoas e estímulos certos. Uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueci é você não é sovoca. Você é o ambiente que consome, os pensamentos que alimenta e as pessoas que deixa ficar por perto. Isso é real demais. Porque olha, até a mente mais focada se perde se viver cercada do estímulo errado. Já percebeu como quando você anda com gente que pensa grande, você começa a sonhar mais alto também? E quando se cerca de gente que só reclama, te repente, você está reclamando também. E nem sabe por quê. Isso não é coincidência. É contaminação. Para cima ou para baixo, a gente se molda pelo que nos cerca. Por isso, hoje em dia, eu faço questão de blindar meu ambiente mental. Me cerco de ideias que me empurram para frente, de conversas que me inspiram, de conteúdos que me elevam. Se algo ou alguém suga minha energia, tchau e bênção. Sem culpa, sem drama. Porque minha paz e meu progresso valem mais. E nem sempre dá para cortar tudo de vez. Eu sei. Às vezes é família, trabalho, rotina.
Mas dá para escolher o que você consome no tempo livre, o que lê, quem segue, o que assiste. Dá para colocar mais estímulos positivos no seu dia. E isso faz uma diferença absurda. Você começa a pensar melhor, agir com mais clareza, acreditar mais em você. Pensamento bom gera energia boa. Pessoa certa puxa para cima. Estímulo certo abre a mente. E tudo isso junto muda a sua vida. Porque a verdade é uma só. Ou você se cerca do que te fortalece, ou acaba virando reflexo do que te enfraquece. Então, bora prestar atenção nisso porque, você não precisa mudar o mundo inteiro. Só precisa escolher melhor o que deixa entrar no seu mundo. E quando faz isso, tudo ao redor começa a se alinhar com o que você realmente quer viver. Capítulo 9. Pensamentos que viram dinheiro. Sabe aquela frase dinheiro nasce de ideia? Pô, eu levei anos para entender o quanto isso é real. E mais ainda, o quanto isso pode mudar totalmente o rumo da nossa vida. Hoje eu consigo olhar para trás e ver claramente que foi minha forma de pensar que começou a virar grana. Não, foi sorte, não foi contato, nem mágica. Foi cabeça, mentalidade. Aquilo que parecia só um pensamento bobo no banho, um devaneio na fila do banco, começou a se transformar em projetos, depois em ações. E quando vi, estava faturando a real. É que todo o dinheiro que existe começou com um pensamento. Alguém pensou em criar algo, vender algo, resolver um problema. E pá, ali nasceu valor. E onde tem valor, tem dinheiro. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Nem todo pensamento vira dinheiro. Mas o jeito certo de pensar atrai dinheiro sem você precisar correr atrás feito louco. E é disso que a gente vai falar nesse capítulo. Aqui vou abrir contigo as sacadas que viraram renda. Os padrões de pensamento que me fizeram sair da escassez mental e começar a ver oportunidade em cada canto. E não tem nada de complicado nisso. É mais sobre limpar o lixo da mente e colocar ideias valiosas para rodar. Porque o que você pensa hoje pode e deve virar sua fonte de renda amanhã. É só você aprender a pensar como quem já entendeu. Que ideia boa não é só ideia. É ativo financeiro mental. Da cabeça para o mundo. Como transformar ideias em produtos, soluções e negócios. Cara, deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Ideia não vale nada, até você dar vida pra ela. E quando eu digo vida, é colocar ela para andar, respirar, dar lucro, resolver problema, fazer barulho no mundo. Durante anos, eu tive várias ideias legais, daquelas que fazem o olho brilhar. Mas sabe o que acontecia? Nada porque ideia parada. É tipo semente esquecida na gaveta. Tem potencial, mas nunca vira árvore. Foi só quando eu comecei a testar, errar, ajustar e colocar no mundo que tudo começou a mudar. Eu parei de pensar. Isso é só um pensamento. E comecei a perguntar, como isso aqui pode virar uma solução real para alguém? Como pode virar um produto, um negócio, um Pix? A mágica acontece quando você entende que negócio é só uma ideia que resolveu levantar da cama. Tudo começa pequeno. Uma anotação no bloco de notas, uma conversa no café, um insight no banho. A diferença entre quem ganha dinheiro com isso e quem só sonha é uma palavrinha poderosa. Ação. Quer transformar ideias em renda? Primeiro passo, para de pensar que precisa estar tudo perfeito. Segundo, começa com o que tem. Terceiro, ouve o que o mundo precisa e adapta o que você pensou para resolver isso. ISEM, você começa a criar produtos que vendem sozinhos. Soluções que tocam as pessoas e negócios que têm alma. Então fica ligado. Toda ideia que chega na sua mente pode ser um presente do universo, mas ele só entrega o resto se você desembalar. Vai lá e mostra que você não é só um pensador. É um realizador. O ciclo da monetização mental. Da mente ao mercado. Sabe aquela ideia que você tem no meio da noite, tomando banho ou olhando pro nada? Pois é. Ali pode estar o início de um negócio milionário. O que falta na maioria das vezes não é criatividade, é direção. É entender como tirar da mente e colocar no mercado. Eu demorei para sacar isso. Ficava sonhando, anotando coisas no caderno, imaginando 1000 projetos, mas nada ia para frente. Até que um dia caiu a ficha. Pensar sem agir é igual acender fósforo na chuva. A faísca vem, mas o fogo não pega. A partir dali, comecei a seguir o que eu chamo de ciclo da monetização mental. Primeiro vem a ideia, depois vem a lapidação. Será que isso resolve algum problema real? Aí vem o esboço, o protótipo, o MVP,
O famoso feito é melhor que perfeito. E só depois disso é que entra o mercado. Gente de verdade, com dores reais, querendo soluções práticas. E o mais doido, quando você bota uma ideia para rodar, outras começam a vir. É tipo mágica. Sua mente entra no ritmo da abundância. Você começa a pensar diferente, falar diferente, agir diferente. E, claro, receber diferente. Hoje eu olho para trás e vejo o dinheiro que eu queria estava lá o tempo todo, dormindo dentro das minhas ideias. Só precisava acordar, levantar da cadeira e colocar no mundo. Então, se você tem uma mente criativa, sonhadora, cheia de insights, parabéns. Agora falta só uma coisa: monetizar. Bora fazer esse ciclo girar e transformar pensamento em Pix. Bora vender ideia como quem vende ouro, porque no fundo é isso que ela é. De cabeça fora da caixa, bolso cheio. A história de quem enxergou onde ninguém via nada. Tem gente que enxerga oportunidade onde todo mundo só vê problema. E é aí que mora o pulo do gato. Quer um exemplo real? Arthur Ribas. Um cara comum, igual a mim e você, que simplesmente pensou diferente. Agiu rápido e colheu gigante. Em 2020, quando o mundo estava virando de cabeça para baixo, pandemia rolando, incerteza para todo lado, o Arthur e os sócios dele meteram a cara e criaram a Quify, uma plataforma digital para vender produtos online. E olha só, no mesmo ano do lançamento, a parada já tinha faturado mais de 100 milhões de reais. Sim, você leu certo. Em plena crise. Enquanto a maioria travava, eles escalaram. E sabe o que mais me chama atenção nessa história? É que não foi magia, foi mentalidade. Eles não ficaram esperando tudo melhorar. Eles criaram uma solução, quando ninguém sabia nem o que ia acontecer no dia seguinte. Pensaram fora do óbvio, apostaram no digital, confiaram na própria visão e, bum, isso me fez pensar. Quantas ideias eu já deixei passar, porque achei que não era o momento. Quantas vezes eu precisei de certeza e acabei ficando parado, enquanto outros foram lá e fizeram. A história do Arthur mostra que você não precisa ser um gênio, nem começar com rios de dinheiro. Você só precisa acreditar que dá, mesmo que o cenário diga o contrário. Precisa olhar para o caos e pensar: qual dor eu posso resolver aqui? A riqueza não vem para quem só sonha, ela vem para quem transforma pensamento em ação. Então, se você está aí, cheio de ideias engavetadas, inseguro, esperando a hora perfeita, acorda, talvez a hora é essa. Porque, como já dizia aquele ditado reinventado, quem pensa fora da caixa, acaba dentro da cobertura. Conclusão: quem comanda a mente, comanda o mundo. Chegou a hora da virada. E se tem uma coisa que eu aprendi menos na marra, com tropeço, tentativa e erro, é que a vida muda quando a mente muda. Simples assim. Não tem atalho mágico, nem botão secreto. O que tem é comando interno. É você decidindo todo santo dia o que pensa, o que sente e para onde vai. Por muito tempo, eu deixei a vida me carregar igual folha no vento. Um dia animado, no outro para baixo. Um dia acreditando, no outro desistindo de tudo. Até que eu percebi, minha mente estava no piloto automático, programada para sobreviver, não para prosperar. E aí, eu tomei o volante de volta. Quando você assume o controle da sua mente, parece que o mundo responde. As portas se abrem, as ideias VUAM, os medos diminuem, e a coragem começa a falar mais alto que a dúvida. É surreal, mas real. E sabe, o que é mais louco? Ninguém pode fazer isso por você. Só você tem essa chave. Então, se tem algo que eu quero que fique gravado na sua cabeça depois de tudo isso, é isso aqui. Quem comanda a mente, comanda o mundo. Porque a mente é o berço da realidade. Tudo começa nela. Tudo passa por ela. E tudo pode ser transformado a partir dela. O mundo lá fora pode até tentar te derrubar, mas se aqui dentro você estiver firme, consciente e com pensamento afiado, ninguém te para. Nem o medo, nem a crise, nem o passado. Nada é mais forte que uma mente bem treinada. Agora é contigo. Você vai continuar sendo comandado ou vai assumir o controle? A decisão é só sua. E que baita decisão para mudar a história inteira. Bora, Commander. Bora vencer por dentro. Para transbordar. Pô, fora. Porque quem pensa grande, vive grande. E você não está aqui por acaso. Está aqui porque já começou a dominar o que importa de verdade. E isso, meu amigo, e é só o começo. Pense com intenção. Haja com direção. Sabe aquele momento em que você para, respira fundo e pensa: o que eu tô fazendo da minha vida? Pois é, eu já me fiz essa pergunta mais de uma vez.
E foi bem aí, no meio do caos, da confusão e da correria sem sentido, que eu entendi o tamanho do poder que a gente tem quando começa a viver com consciência. Pensar com intenção é diferente de só pensar. Não é só deixar a mente rodando, igual o ventilador ligado na tomada errada. É escolher os pensamentos. É olhar para dentro e dizer o que eu quero sentir, para onde eu quero ir. Porque sim, tudo começa na mente, mas só vira resultado quando você decide que não vai mais agir no modo automático. E aí entra a segunda parte. Agir com direção. Não adianta pensar bonito e não sair do lugar. Ação sem intenção vira desperdício. Intenção sem ação vira frustração. Mas quando você une os dois, meu amigo, aí a mágica acontece. As peças se encaixam, o universo responde, e a vida começa a andar num ritmo diferente, mais leve, mais alinhado. Mas eu prospero hoje. Eu vivo com um filtro mental ligado. Tudo que penso e faço, eu pergunto: isso me leva para onde eu quero ir? Se a resposta é não, eu mudo o caminho, porque já cansei de andar em círculos. Agora eu escolho cada passo com presença, cada pensamento com propósito e cada atitude com alma. Então esse aqui é o meu chamado para você. Acorda para sua consciência. Sai do piloto automático. Para de viver por inércia. Começa a pensar como quem realmente cuida e age como quem já decidiu vencer. Porque no fim das contas, quem vive com intenção, cria uma vida com direção. E isso muda tudo. Você não precisa de sorte. Precisa de pensamento treinado. Durante muito tempo, eu achei que quem ficava rico, feliz ou bem-sucedido tinha alguma coisa especial, tipo um dedo de ouro ou um anjo da guarda exclusivo. E, para falar bem a real, eu culpava a falta de sorte por tudo que não dava certo na minha vida. Até que um dia, depois de tomar umas boas pancadas da vida, caiu a ficha. Não era sorte que me faltava. Era direção mental. A verdade é que sorte é desculpa de quem ainda não aprendeu a treinar a cabeça. Porque quem treina o pensamento, quem escolhe no que acredita, o que repete, o que cultiva dentro da mente, começa a ver a vida andar. Começa a enxergar a oportunidade onde antes via problema. Começa a agir como quem já sabe que merece o melhor. Eu mesmo comecei pequeno. Tinha mais dúvida do que fé, mais medo do que coragem. Mas insisti. Fui reprogramando minha mente, trocando pensamentos sabotadores por afirmações poderosas, substituindo o não da pelo e se dar. E sabe o que aconteceu? A vida virou. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não teve milagre, nem mágica, nem sorte. Teve consistência mental, teve escolha, teve treino, todo santo dia. E quanto mais eu treinava, mais as coincidências boas apareciam. Oportunidades, conexões, dinheiro, tudo começou na cabeça. Então se você ainda está esperando um golpe de sorte, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração. Para de esperar e começa a pensar diferente. Porque sorte mesmo é ter uma mente afiada, preparada e alinhada com o que você quer viver. Afinal, mente treinada é imã de prosperidade. E isso, meu amigo, você pode desenvolver. Começa hoje. Porque pensamento bem treinado vale mais que qualquer trevo de 4 folhas. O verdadeiro ouro tá entre seus ouvidos. Sabe, o que eu descobri depois de muito tropeço, teste, livro lido, vídeo assistido e noites viradas, sonhando com uma vida melhor? Que o ouro que eu tanto procurava fora estava o tempo todo aqui dentro. Mais precisamente, entre meus ouvidos. Sim, é isso mesmo que você leu. A verdadeira mina de riqueza não é um endereço secreto, nem um curso milagroso, nem uma oportunidade que só aparece uma vez na vida. E-Swapment é o que você pensa, sente e decide fazer com o que está passando aí dentro da sua cabeça. Todos os dias. Não é exagero quando eu digo que uma mente treinada, afiada e consciente vale mais que qualquer montanha de dinheiro. Porque o dinheiro pode até acabar, mas quem tem uma mentalidade rica sabe gerar de novo, reconstruir, recomeçar, com mais sabedoria e menos sofrimento. E olha, não importa de onde você veio, o que te disseram, ou o quanto você errou até aqui. Se você mudar seu jeito de pensar, você muda seu jeito de viver. Ponto. Pensamento bom atrai ação boa. Ação boa gera resultado. Resultado alimenta sua confiança. E confiança, ela é a faísca que acende o foguete. Então guarda isso no coração. Não existe nada mais precioso do que o que acontece entre seus ouvidos. Cuida da sua mente como quem cuida de um diamante raro, porque é nela que mora o poder de criar,
transformar, curar e conquistar. E quando alguém te perguntar, onde está sua fortuna? Sorri e responde, tá aqui, ó, bem guardada dentro da minha cabeça. O resto é consequência.